Aqui em um shopping da capital paulista, uma homenagem ao rei do futebol. Confira com Fabrício Naitsky. Olha só onde que a gente está, meu amigo, aqui na frente da barbearia do Didi. Mas não é a barbearia do Didi, aquela barbearia do Didi que todo mundo conhece, o cabeleireiro do Rei Pelé. Por mais de 60 anos, ele ficava ali na frente da Vila Belmiro, cortava o cabelo do rei antes do rei ir para os jogos e marcar mais de 1000 gols com a camisa do Santos, com a camisa da seleção brasileira, do New York Cosmos. Essa aqui faz parte de uma exposição imersiva que a gente está visitando nesse momento aqui na Zona Oeste de São Paulo, no Shopping Eldorado, aqui no espaço no Multiverso Experience do Shopping Eldorado, subsolo aqui do shopping, com muitos detalhes sobre a vida do Rei Pelé. Isso aqui é uma reprodução, para não dizer fiel, é uma reprodução idêntica da barbearia do Didi. Muitos dos objetos que estão aqui, Thiago, eles eram de fato da barbearia e foram trazidos para cá, para essa exposição, que é uma das maiores, se não a maior exposição sobre a história, sobre a vida do Rei Pelé, mais conhecido como Edson Arantes do Nascimento. A gente está visitando aqui esse espaço, olha só, a cadeira onde sentava o rei, os espelhos, os quadros, tudo isso aqui ficava exposto lá na barbearia do Didi, ali na frente da Vila Belmiro, Estádio Urbano Caldeira, lá na cidade de Santos. E se a gente der a volta aqui, Thiago, olha só onde a gente está. Na entrada do Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, o templo sagrado do futebol mundial, onde Pelé surgiu para o mundo, onde mais recentemente Neymar surgiu para o mundo e de onde surgiu uma das equipes mais memoráveis da história do futebol. Vamos dar uma olhadinha no que está aqui do lado de dentro. O cinegrafista Dan Lúcio Reis vai acompanhar essa movimentação com a gente. Olha só, isso aqui é o vestiário do Santos, o vestiário onde Pelé se trocava ali antes dos jogos. Se a gente abrir aqui as portas, vamos dar uma olhadinha, dentro de cada uma dessas portas tem um detalhezinho sobre a vida do rei. A mala de Pelé no Santos viajou bastante entre 1959 e 1974. Pelé disputou pela equipe santista 350 jogos no exterior. Não é pouca coisa. E se a gente for falar de número, vamos ser sinceros aqui, hein? Olha só. Pelé chegou lá em Santos em 1956, ele que é nascido em Três Corações, mas se mudou para Bauru ainda muito pequeno, foi para Santos em 1956 com 15 anos de idade e aí pelo Santos Futebol Clube disputou 1.116 jogos e marcou nada mais nada menos do que 1.091 gols. Todos os armários aqui abrem, exceto esse aqui, ó. Esse aqui tá lacrado, porque é igual o armário do Rei Pelé, que tá até hoje lá na Vila Belmiro, que foi fechado depois do último jogo dele com a camisa do Santos, ainda em 74, antes dele ir pro New York Cosmos, lá dos Estados Unidos. E esse aqui também, então, tá fechado para simbolizar o armário de verdade do Rei Pelé. A gente estava falando de números, além desses 1.091 gols, tivemos alguns que foram, claro, mais marcantes, né? Por exemplo, o Rei Pelé, que ensinou para o mundo do futebol o que é um gol de placa. Isso aconteceu no jogo contra o Fluminense, lá no Maracanã, ainda na década de 60. Um gol que ele marca, que ele pega a bola na entrada da área do Santos, dribla 6, 7 jogadores do Fluminense, vai até a área adversária, fica cara a cara com o goleiro do Flu e aí bate pro gol. Foi tão bonito, mas tão bonito que ele ganhou uma placa. E aí surgiu a expressão gol de placa. Um gol de um autêntico camisa 10, vamos dizer assim. Esse espaço aqui da exposição que a gente acompanha agora tem várias camisas importantes utilizadas por Pelé, as réplicas aqui do Pelé em tamanho original, ele com a camisa da seleção brasileira, quando ela ainda se chamava CBD, Confederação Brasileira de Desportos, com a taça Jules Rimet, é claro, Pelé, tricampeão mundial com a seleção brasileira, 1958, 1962 lá no Chile, 1970 o tri histórico no México, quando o Brasil levou de vez a taça Jules Rimet pela seleção brasileira. Foram 91 jogos e 77 gols. Os 3 mundiais inesquecíveis. O de 70, claro, com todo um esquadrão, aliás, todas as seleções pela qual Pelé participou, as equipes que Pelé teve junto ao seu lado no período de seleção brasileira foram marcantes,
mas a de 70 tem um gostinho especial. Se a gente der uma voltinha aqui por esse outro espaço da exposição, Thiago, a gente vai ver também muita coisa interessante, viu? Ao todo são 15 ambientes especiais, imersivos, com muitas imagens, muitos itens marcantes para Pelé, arquivos pessoais do rei, podemos dizer assim, que ele guardou por muito tempo e que depois foram doados, foram colecionados por muitas pessoas ao redor do mundo, porque, é claro, Pelé é um fenômeno mundial. A gente não pode esquecer de quando ele parou a guerra civil lá na Nigéria, a gente não pode esquecer de tudo que o Pelé representou para o mundo do futebol, para o mundo de maneira geral. Ele que amanhã, dia 29 de dezembro, completa 2 anos do seu falecimento. Pelé sofreu de um câncer de cólon, foi internado em novembro de 2022 no Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo, e no dia 29 de dezembro daquele ano ele não resistiu e acabou falecendo. O velório foi feito lá em Santos, inclusive, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, um velório que durou 24 horas, recebeu autoridades internacionais, nacionais também, vários ícones do esporte, reuniu muita gente e ele está até hoje enterrado no cemitério Necrópole Ecumênica, lá em Santos. Agora, eu queria finalizar a gente passando aqui por uma sala especial, porque todo mundo sabe que dos vários feitos do Pelé, o mais impressionante é algo que até hoje só um outro jogador conseguiu fazer, que é o Romário, que é ter marcado mais de 1000 gols ao longo da sua carreira. E aqui nessa sala, se a gente entrar, tem uma oportunidade para todo mundo fazer um gol como Pelé. Tem uma frase do Carlos Drummond de Andrade para a gente trazer aqui que é muito boa, né? Carlos Drummond de Andrade dizia o seguinte: fazer 1000 gols como Pelé não é difícil. Difícil é fazer um gol como Pelé. E aqui a gente tem uma possibilidade de fazer não qualquer gol como Pelé, mas sim o 1000º gol. Contra o Andrada, goleiro do Vasco, é impossível esquecer desse momento. Então é só bater ali no canto direito e partir para abraço. Agora, será que eu vou acertar a mesma velocidade do chute do rei? Vamos conferir agora. Ficou um pouquinho abaixo, 7,4 quilômetros abaixo, eu bati a 52,6 quilômetros, acertei o gol, fiz o 1000º gol, mas não na mesma velocidade do rei. Aliás, o rei que quando fez aquele gol, Thiago, isso em 19 de novembro de 1969, ele falou para o microfone da Jovem Pan e ele dedicou o gol às criancinhas de todo mundo. Rei Pelé marcou época, vai continuar marcando, é uma história muito viva no coração de todo mundo, de todos os brasileiros, de todo apaixonado por futebol. É impossível falar de futebol sem falar do Rei Pelé. A gente vai seguir por aqui curtindo um pouquinho da exposição, mas olha, para quem quiser conhecer, ainda dá para vir, viu? A exposição fica aqui no Multiverso Experience do Shopping Eldorado, no segundo subsolo do Shopping Eldorado, aqui na Zona Oeste de São Paulo, até março. Funciona de terça a domingo, das 10 às 21 horas. Precisa comprar ingresso antes pela internet, mas aí é rapidinho. Depois é só vir para cá e curtir todo esse ambiente. A gente vai dar mais uma olhadinha nos itens que estão por aqui, porque tem muita coisa legal para conferir. Thiago, voltamos aí com vocês nos estúdios.